Sejam bem-vindos ao Museu Casa da Fundação Hansen Bahia, um museu que fica localizado na ladeira de Santa Bárbara, no município de São Félix, Bahia. Este museu foi comprado pelos artistas Hansen Bahia e Ilse, sua esposa, no ano de 1974. Porém, como estava em ruínas, ele só passou por um processo de reforma e o casal só pôde passar para residir na casa no ano de 1976, que foi o ano em que o artista cria a Fundação Hansen Bahia. Ele falece no ano de 1978 e sua esposa continua na casa e dando continuidade às atividades realizadas pela Fundação Hansen Bahia. Em 1983, ela vem a falecer e deixa, através do testamento, a fazenda de porteira fechada para a Fundação Hansen Bahia. Vamos lá conhecer? Vale salientar a singularidade desse espaço, uma vez que fica localizado numa região estratégica, uma região de relevo, no qual podemos, além de ter uma linda área verde, uma linda visão das paisagens de São Félix, Cachoeira e também do Rio Paraguaçu. Nessa edificação, uma dada personalidade deixou a memória dos seus gostos pessoais, modo de vida e visões de mundo que podem ser lidos nas escolhas da organização do espaço doméstico. A Casa dos Hansen, em específico, ele preserva a memória biográfica e do acervo artístico de um dos mestres por excelência na arte da xilogravura, que, tão generosamente, cedeu seu legado às cidades irmãs, margeadas pelo rio Paraguaçu, o qual, segundo Hansen, remetia às lembranças do porto de Hamburgo, na Alemanha, sua terra natal. Nesse vídeo, vamos dar enfoque especial ao contexto de vida do artista Hansen Bahia e de sua esposa Ilse, através da apresentação de seus utensílios e objetos pessoais. Hoje iremos conhecer um pouquinho desses objetos decorativos de porcelana. Hansen Bahia, que foi um artista alemão, nascido em Hamburgo em 1915, ele começou seus primeiros trabalhos artísticos na década de 40. O homem foi seu grande tema e a xilogravura sua técnica. Após a Segunda Guerra Mundial, ele sai da Alemanha e passa a residir em Estocolmo, na Suécia. Lá, ele conhece um amigo diplomata, no qual lhe fala sobre os encantos naturais do nosso país. E a partir daí, nos anos 50, Hansen vem para o Brasil pela primeira vez e reside em São Paulo. Em 55, Hansen muda-se para a Bahia, mais precisamente em Salvador, vive intensamente essa transformação de inspiração artística e conhece o grande artista baiano Jorge Amado, no qual lhe presenteia com esta placa. Nesta casa, encontrai-vos a alegria de viver e o humanismo, a paz e o trabalho criador, a doçura de Ilse e a força de Hansen, o amor da Bahia. Assinado Jorge Amado. Salientando que Jorge Amado fez uma parceria muito grande com Hansen Bahia, eles mantiveram um laço de amizade muito forte, no qual ele participou ativamente da sua primeira publicação aqui no Brasil, mais precisamente em Salvador, que foi do livro Flor de São Miguel, no qual tivemos algumas tiragens. Aqui nós temos as primeiras obras de Hansen Bahia e um fato muito interessante que como Hansen ele nasce artista, Hansen ele foi bombeiro durante a Alemanha nazista, e quando inicia a guerra, Hamburgo foi bombardeado em 1943 e Hamburgo ele sofreu com esse bombardeio. E narra a história que morreram em torno de 40 mil pessoas. E Hansen ele teve que recolher os corpos dessas 40 mil pessoas durante esse bombardeio. E isso fragilizou ele muito, a ponto dele ir se tratar, segundo Rudolf Bayer, no manicômio. E por incentivo de uma enfermeira, Hansen ele começa a pintar as suas primeiras obras. Então, essas obras aqui remontam esse cenário, um cenário de dor, um cenário de drama,
de 1943. Então, nesse caso aqui, essas são as obras mais antigas da Fundação Hansen Bahia. Aqui nessa vitrine nós temos as primeiras produções artísticas de Hansen, principalmente quando o Hansen ele chega aqui no Brasil, né? Porque estamos falando aqui dessa transição entre Alemanha e Brasil, e quando o Hansen ele chegou aqui, ele não chegou como artista formado, né? E aí, para se manter, ele vai trabalhar na editora Melhoramentos e ele vai iniciar a sua produção artística também voltada para esse segmento, que é o segmento de ilustrações. E nesse momento o Hansen ele vai lançar seu primeiro livro de cunho artístico, que foi o primeiro encontro com a arte. E nós não temos nesse momento aqui essa publicação, mas faz parte desse cenário. E uma importante obra também nesse período é o Drama do Calvário, que vai desencadear várias leituras que Hansen vai fazer acerca da Segunda Guerra Mundial. E ele inicia essa obra em 1950 e vai resultar num livro em 1952 com texto de Menotti Del Pitta narrando cada uma dessas gravuras produzidas por Hansen. E a gente tem essas obras agora em pintura, chamada O Drama do Calvário. Ela inicia neste quadro aqui, é o primeiro, ela segue uma ordem cronológica, né, a ser inspirada na Via Dolorosa de Cristo. E Hansen inicia uma Santa Ceia um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Então ali é uma Santa Ceia que remonta esse cenário voltado para a Segunda Guerra Mundial, e nós temos aqui uma Santa Ceia um pouco que hippie, né? A reunião dos discípulos, mas no olhar do artista. Uma outra obra muito importante dentro dessa leitura sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial é esse segundo quadro aqui. Por quê? Porque se nós percebermos, nós vemos aqui na lateral os trens que saíam dos campos de concentrações. E aqui nós vemos nesse primeiro plano aqui a figura do que simboliza o beijo da traição, o beijo de Judas. Só que o cenário é o cenário dos campos de concentrações. Nesse terceiro quadro aqui, nós vemos o King of Israel, que é o rei de Israel, preso, e as pessoas aqui como objeto de estudo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha vários estudos que mediam o tamanho do crânio, a dentição, as mãos, as orelhas, né? Porque os arianos, né, que foi encabeçado por Hitler, esse pensamento dos arianos, buscavam a raça pura. Então, aqueles que não correspondiam aos padrões estéticos, né, e eram descaracterizados como uma raça inferior. Essa obra ela diz muito. Então, se a gente se nós passarmos aqui uma exposição sobre cada um desses quadros, nós vamos encontrar vários elementos que dialogam com o contexto da Segunda Guerra Mundial, mas também que diz muita coisa hoje, principalmente quando nós olhamos para o panorama social do Brasil e do mundo, que ainda assim existe esse legado de cunho racista. Agora nós vamos adentrar nesse cenário da estilogravura, porque a maior parte das obras que compreende o acervo da Fundação Hansen, ela se dá em estilogravuras. Então, esse momento de a gente termos um encontro com as primeiras obras de Hansen, as obras de pintura e as publicações, mostra o Hansen um artista muito plural, né, voltado para vários segmentos. Hansen ele foi poeta, cineasta, roteirista de filmes e novelas, professor da Escola de Belas Artes da UFBA, mas o seu maior legado em termos de produção mesmo se dá em estilogravura. Então essa aqui é uma obra que vai abrir esse cenário das estilogravuras aqui na casa, que é a Musa e o Impressor, onde a Musa de fato é Ilse, né, que foi sua terceira esposa, e ele considerava como a sua grande musa inspiradora, o impressor Hansen Bahia. E aqui nós temos uma prensa que ele utilizou e adaptou para se tornar uma prensa de estilogravura.